Fala aí, pessoal, boa noite. Iniciando hoje a nossa live 2020, toda terça às 20 horas e 20 minutos. E o tema de hoje, as preocupações mais comuns para quem tem um negócio de pintura. Vou esperar o pessoal aqui interagir. Estamos ao vivo aqui no Facebook e também no Instagram. Pessoal entrando aqui, Destaque Pinturas, boa noite. Bom, pessoal, se vocês puderem me dar pelo menos um retorno, se está tudo certinho, áudio e vídeo, se está tudo certo, pessoal aqui do Instagram, pessoal do Facebook, só me avisem, por favor, dando um joinha, ou pelo menos um ok, está tudo certo, o áudio, principalmente aqui no Instagram, eu estou com o microfone de auxílio, né? Aliás, estou usando um fone de ouvido aqui para poder melhorar o som no Instagram, se vocês puderem, por favor, me avisarem. Fala, Washington, beleza? Boa noite. Pintura Silva me pediu uma solicitação aqui. Poxa, essa live eu não abro participação para poder conversar comigo ao vivo, porque ela tem transmissão no Facebook também. Então o pessoal do Facebook acaba ficando fora. Mas valeu, obrigado aí pela solicitação e coloca tua pergunta aí, coloca quais são os pontos que você quer conversar comigo. Tá legal? Para a gente poder desenrolar aqui na live. Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma vez, boa noite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Marques. Esse é o Empreenda na Pintura, um projeto focado aí no empreendedorismo, né, para pintores. E toda semana, né? Toda semana um assunto aí sobre empreendedorismo na pintura, tá legal? Bom, antes da gente começar a live, alguns avisos, né? Você que ainda não se cadastrou aí nas nossas redes sociais, acesse o link na bio, aqui tanto no Instagram quanto no Facebook, né, para você poder participar das nossas redes sociais, nosso canal no YouTube lá com vídeos um pouco mais extensos aí sobre determinados assuntos, com conteúdo bem legal aí, tá certo? E também para reforçar que você que ainda não fez a sua inscrição, tá? Para participar da aula online que vai rolar agora na quinta-feira, às 8h20 da noite. Como ganhar até R$ 7.000 por mês com o seu negócio de pintura. Tá legal? Tem muita gente aí curioso, né? Algumas mensagens que eu recebi aí, o pessoal não acredita muito. Poxa, mas vamos lá, confira lá, assista a aula que vai rolar lá no dia 6, né? Quinta-feira agora. Acesse o link na bio, faça a sua inscrição, confirme a tua inscrição para você poder participar. É um evento fechado, tá? Mais de 120 pessoas já se inscreveram, então eu aconselho que você também participe, tá certo? Vai ser uma aula bem legal, um evento fechado. Aguardo você lá, conto com a tua participação, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar aqui a nossa live, né? E hoje eu resolvi falar de um tema, né? Bem polêmico, enfim, na verdade, um tema aí para trazer um pouco de reflexão e a gente trocar uma ideia aqui, né? Peço que vocês participem aí com as suas dúvidas, com seus comentários, para que a gente atinja o objetivo dessa live, que é aprender, né? Pelo menos alguma das coisas que a gente tem, uma das coisas que nós conversarmos aqui, que você tire alguma lição e aplique no teu negócio aí para que você melhore, né? E hoje eu vou falar de um tema que é bem comum, né? É o nosso dia a dia, afinal, hoje eu tive um dia daqueles, e enfim, e o tema, né, sobre as preocupações mais comuns para quem tem um negócio de pintura, né? Quais são as suas preocupações, quais são os seus dilemas aí do dia a dia? Traz um pouquinho aqui, né? Comenta, participe, vamos trocar uma ideia. Eu prometo aqui, na medida do possível, comentar aqui, trazer a opinião de todos aqui que participarem, tá? Essa live, ela tem uma duração prevista de 40 minutos, tá? E normalmente eu respondo no final, aí, nos últimos 10 minutos, algumas perguntas, e de acordo com um comentário que vocês irem postando aqui, a gente, né, que estiver dentro da pauta, a gente comenta, eu comento, enfim, menciono quem está participando, para que a gente, né, que a nossa live seja produtiva, né? O tempo que você está investindo aqui em acompanhar a live seja de aprendizado para você, tá legal? Bom, eu vou começar aqui
falando, né? Eu listei aqui algumas preocupações, né, mais comuns que eu tenho, que eu acredito que vocês também tenham, né? E aí, vamos não só falar da preocupação, não só falar do motivo da preocupação, mas também quais são as causas e como a gente faz para poder resolvê-las, né? Que é o mais importante. Afinal, não posso ficar aqui falando só de problema. Vamos falar de problema, de preocupação e também como a gente faz para resolver, beleza? Pintura Silva, desculpa o erro aí. Não, que isso, tranquilo, nem me interprete errado, tá? Eu só fiz questão de falar porque eu percebi que você quis participar, não é erro não, não é um erro não, amigão. Pelo contrário, eu agradeço a sua intenção em participar. Tamo junto, beleza? Valeu. Mas vamos que vamos. Participa aí com a tua mensagem, com a tua opinião, tá? E vamos começar a live. Bom, pessoal, eu listei aqui algumas preocupações, né? Inclusive, essa semana tem sido uma semana bem, mas bem agitada mesmo. E eu coloquei aqui como uma das grandes preocupações que eu tenho, e que se você também tem, acene, comente, que são as pressões de final de obra, né? Que a pintura sofre. O nosso trabalho de pintura dentro de uma obra, ele é praticamente, ele sofre impacto de tudo, tudo. Marcenaria, vidraceiro, o cara do piso, eletricista, enfim, todos os fornecedores que entram no acabamento, na parte final de uma obra, né, no acabamento de uma obra, a pintura ela sofre um grande impacto. Faz sentido? Quem que está passando por isso daí, pessoal? Quem que está com uma obra no final aí, passando aí por pressões de final de obra, muitos serviços que às vezes já eram para estar prontos e não ficaram, e agora o pintor precisa resolver, se vira aí, né? Eu estava até hoje eu conversando com alguns clientes aí, parece que hoje todo mundo resolveu me ligar para pressionar. Estou com umas 4 obras aí em fase final de acabamento e ninguém se conhece, mas parece que se combinaram para poder fazer pressão porque precisa acabar. Lógico que... Fala, Juliano, boa noite, tudo bem? Satisfação ter você aqui na live, cara. Show de bola. Curto pra caramba o seu trabalho. Juliano Alcântara, né? Um cara que todo mundo conhece, né? Quem não acompanha, faço questão. Sabe muito, enfim, está sempre procurando aprender para trazer aí novas técnicas. Show de bola, Juliano. Valeu pela participação aí, uma honra. Todos os demais também. Agradeço muito aí pela participação. E voltando, então, estou numa semana de uma pressão, cara, que eu preciso terminar algumas obras. Olha só, eu não vou te dizer, não vou me pagar uma de santinho aqui, não. Eu tenho falha, eu tenho culpa no cartório? Tenho. Sabe quando a gente procrastina, que a gente empurra um pouquinho com a barriga, aquela situação de obra que você tem que resolver e não resolve? E aí agora que você está numa condição que você precisa acabar, o cliente te coloca na parede e você tem que se virar para poder terminar, né? Então eu estou numa semana puxada aí em relação a essa situação de pressão de obra. Mas e aí, Rodrigo, como é que você está fazendo para lidar com isso? Olha, seguinte, eu faço muito eu tenho muita autocrítica, né? Eu avalio para poder decidir. E assim, numa situação de obra final, não adianta você querer entrar em conflito com o teu cliente. Não adianta arrumar desculpa, dizer o porquê que você não terminou, né? Não tem muito jeito. Numa fase final de obra, a gente precisa sim atender o cliente, mas como é que a gente faz para poder evitar essas pressões que normalmente acontecem e que poderiam ser evitadas? Registrando aquilo que não aconteceu na hora que tinha que acontecer e impactou no teu trabalho. Vou dar um exemplo muito simples. Eu estou com uma obra, um apartamento aqui em São Paulo, um apartamento de mais ou menos uns 600 metros quadrados, e a gente teve algumas situações lá no forro de gesso que tiveram que ocorrer algumas revisões aí da parte elétrica, né? Isso impactou, porque forro numa obra normalmente é o que eu deixo pronto. E aí, como houveram as revisões, o forro não ficou pronto, eu tive que fazer diversos retoques, diversas revisões, e agora que a obra precisa ser terminada, né, além das paredes, eu tenho um forro de 600 metros para poder revisar, com tabica metálica, metro linear, a dar com pau, e a obra tem prazo. O cliente me colocou na parede que quer um cronograma, e agora
te vira negão, né? Tem que acabar. Te pede gente, você coloca 3 pintores numa obra, ele te pede 6, e a gente não tem muito o que fazer, né? Você tem que terminar, você tem que atender o cliente, mas assim, como é que a gente faz para poder evitar esse tipo de pressão? O que, que você faz? O que, que você está fazendo aí? Compartilha aqui comigo, para poder se desviar, né? Ou, na verdade, tentar amenizar essa pressão que você recebe, porque no final da obra, o discurso é igual. O cliente vai te pedir pintor, 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 porque tem que acabar. Tá todo mundo em cima, todo mundo na obra, todo mundo em cima, fornecedor em cima de fornecedor. Inclusive, até uma engenheira me falou esses dias. Comigo é o seguinte: na minha obra, o gesseiro tá terminando e o pintor tem que vir atrás. Lógico que ela quis usar isso como foi força de expressão para poder fazer pressão, mas numa obra não tem sentido, né? O pintor está ali de prontidão para um gesseiro já esperando o gesseiro finalizar para o pintor poder de fato fazer o nosso serviço. Não tem muito sentido, mas é uma situação que às vezes a gente é condicionado, né? Então, pressão de obra, ela é decorrente de uma série de coisas. Primeiro, a gente ser muito permissivo, né? Não apontar para o cliente, não apontar para o construtor, para o empreiteiro, para o arquiteto, seja lá quem for, quais são os pontos que estão impactando o teu trabalho, né? De você ser produtivo e lá na frente você vai ser cobrado por isso, porque às vezes acontece. Existem equipes, né? Inclusive já aconteceu comigo. Você mantém pessoal na obra para dar fazer aquela presença. Seus pintores às vezes não são tão produtivos quanto deveriam, porque você não tem frente de obra, ou seja, você está mantendo o pessoal na obra para poder atender o cliente. Só que lá na frente, cara, quando a obra chegar no finalmente que você precisa de fato acabar, e você não registrou, não apontou aquilo para o teu cliente, ou de fato bateu o pé que se você não tivesse frente, você não ia manter ninguém, cara, ele vai esquecer e ele vai te cobrar. Então aí você acaba sendo improdutivo 2 vezes. Primeiro, você manteve o pessoal na obra sem frente para isso, só para poder atender, dar aquele satisfazer o cliente, né? Dar aquela atenção, e no final ele vai ele vai te esfolar, ele vai fazer você dar o máximo de você para que você termine aquela obra no tempo necessário. Ou seja, você vê como é desnecessário essa situação de você ter que tirar o atraso, porque você, na hora que você tinha todas as condições de apontar para o teu cliente que não tinha como trabalhar, você não fez isso. E aí você vai pagar a conta, cara. E no final da obra, infelizmente, você vai ter que ter um jogo de cintura muito, muito bom para poder administrar essa pressão, né? E não ter pessoal, e não encher a obra de gente, que às vezes isso não é a melhor solução, né? Você ter, às vezes, numa obra que você sabe que está em fase de acabamento, mas 2 caras resolvem, o cliente vai lá e te pede 4, 5. O teu pessoal fica caçando retoque, fica fazendo revisãozinha, e aí, ao mesmo tempo que estão fazendo revisõezinhas, o pessoal está quebrando, e aí aquela obra que é para finalizar, você não finaliza, entendeu? Então, muito cuidado com esse tipo de pressão, como você administra isso, porque, na verdade, essa pressão final ela é uma causa de algo que não foi resolvido no começo, principalmente no começo, ou no meio do processo, até que isso não virasse uma situação ou algo que fugisse do controle. Faz sentido? Então, isso é um dos pontos que mais me deixa puto, desculpa o termo, né? De cabeça quente numa obra, é essa pressão final. Mas ela pode sim ser administrada se a gente aplicar isso que eu te disse aqui, registrar, deixar claro para o teu cliente, jogar a responsabilidade na mão dele. Porque enquanto você está mantendo o pintor ali e você está contratado por empreitada, a obra é muito bom, né? Deixa o pintor aí, o pintor vai lá, retoca, pinta, aí se tiver que fazer alguma revisão de alvenaria, de civil, quebra, o pintor tá ali, fecha. Às vezes o pintor tem que fazer até trabalho de gesseiro, né? Já aconteceu com você? Você tá lá numa obra, o gesseiro foi lá, que é um trampo rápido, o cara vai, faz o que tem que fazer e vai embora. O gesseiro não fica brincando em obra. Só que aí quando o gesseiro não tá mais lá, eles quebram lá, né? E aí sobra pro pintor. Pô, chumba ali, pega um gessinho, compra um gessinho, chumba ali, faz o trabalho do gesseiro, porque o gesseiro não tá, entendeu? Então, cara, isso aí consome o teu lucro, consome o teu tempo, te deixa nervoso, e aí
vai tudo para a conta lá no final e impacta no teu lucro. Faz sentido? Bom, vou dar uma pausa aqui falando de pressão, deixa eu ver se teve algum comentário aqui. O pessoal no Instagram, a todo vapor. Jean aqui no Facebook, valeu Jean, pelo ok, tá tudo ok. Deixa eu ver se eu tenho alguma mensagem aqui, o pessoal acenando aqui. Boa noite, pessoal. Vamos lá antes da gente partir aqui. Deixa eu ver se algum comentário aqui peculiar essa situação de pressão. Constru equipes e máquinas. Boa noite, beleza? Pessoal, muito obrigado aqui pela participação. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem relacionada à pressão de obra. Se você quiser compartilhar alguma situação aqui, fala comigo. Comente, você está sofrendo alguma situação de pressão de obra por conta de algum desses motivos que eu estou falando aqui? Bom, pessoal, aqui ninguém... Bom, vamos seguir, vamos lá, pressão de obra. Então, assim, para fechar esse tópico, registre tudo antes, mande foto para o teu cliente, cobre, tá legal? E assim, a gente que trabalha por pintura, principalmente por empreita, por metro quadrado, a gente não é contratado para ficar à disposição da obra, a gente é contratado para poder trabalhar por metro quadrado, por empreita. Você tem que deixar claro. Existe uma cultura de que o pintor ele tem que estar à disposição, que obra é assim mesmo, que o pintor tem que estar à disposição para poder revisar. Sabe o que eu estou fazendo em algumas obras? Criando listas de ocorrências. O que eu faço? Eu estou com uma obra agora no qual eu não tive retrabalho, mas eu tive uma série de serviços que impactam no prazo e que tem um custo. Então, eu estou criando uma lista de ocorrências na qual eu acuso para o cliente. Olha, eu não tive retrabalho, mas no caso desse apartamento lá, que eu te disse, eu tenho mais ou menos lá uns 40... Nossa, que 40? Eu tenho quase 100 pontos de luminária que já estavam prontos e, por mudança de arquitetura, tiveram que ser corrigidos. Imagina só um pintor retocando mais de 100 pontos. É uma semana de serviço, você tem que acusar isso como um extra. Você não pode fazer sem antes cobrar ou acusar para o teu cliente que aquilo ali você vai colocar pelo menos um custo para você se ressalvar de ter que ficar fazendo o trabalho de graça. Tá legal? Então, cria uma lista de ocorrências. Cara, teu cliente vai começar a olhar para você diferente. Opa, mas peraí, esse cara está começando aqui a apontar que está fazendo extra, que está tampando buraco. Ele já vai começar a se preocupar e você automaticamente vai gerar nele a necessidade de resolver aquilo de alguma outra forma, com o empreiteiro, enfim, com quem que seja lá que for, porque você está deixando claro para ele que aquilo ali vai gerar extra. Você está, olha, existe uma lista de ocorrências aqui, isso que já estava pronto vai ter que ser refeito, entendeu? E deixar claro e falar que você vai cobrar por ponto, sei lá, cobra R$ 30, R$ 20 por ponto, e deixa claro que se continuar acontecendo, a cobrança ela vai ser perdão, gente, ela vai persistir, porque o cliente vai ver que você não é um bobão, que você aceita tudo. Não, a gente tem que mudar essa cultura, cara, que pintor é escravo. Todo mundo pode. Você faz o diferente. Você coloca lá no teu orçamento antes, ó, verba para diária de X dias para reparos, entendeu? Deixa isso claro antes, para não caracterizar que aquilo está no teu preço, porque aí você já começa a despertar no cliente o sentimento de que você não está ali para pintar uma obra duas vezes, que você não está ali para ficar fazendo retoque sem cobrar, porque massa corrida custa, a hora do teu pintor custa, tudo custa, então tem que cobrar, tá legal? Então começa a fazer isso que você vai ver só. Hoje o engenheiro me ligou, pô, mas peraí, você tá querendo me apresentar extra? Falei, não, ainda não é extra, eu só tô te deixando claro que essas ocorrências eu vou tolerar até, né, uma determinada situação, passou disso, eu vou começar a cobrar. Porque aí o cara já começa, não, peraí, então tá legal. Então me passa isso porque eu vou ver o que está acontecendo na obra. Mas do contrário, se você começar a tampar buraco, começar a retocar tudo que aparece, o cliente fica mal acostumado, tá legal? Isso é uma cultura que, infelizmente, nós, pintores, nós que dependemos da pintura, achamos normal, porque o cliente já está habituado com isso, e aí, se a gente não fizer nada para mudar, a gente continua trabalhando
literalmente de graça, tá certo? Todo mundo vai lá, cobra por ponto, entendeu? Faz sentido? Bom, vamos aqui ouvir aqui as mensagens. Pintura Silva, ótima ideia da lista, beleza. RM Pinturas, ok. Destaque Pinturas, legal a dica. Bacana lista de ocorrências. Fala, Davi, boa noite. M Pinturas, reportei para o arquiteto. Ótimo. Perfeito. Requinte Pinturas, quando você envia a proposta, ele me fez uma pergunta. Não tem estimativa de entrega do serviço? Boa, ótima pergunta. Sim, com base na grandeza da obra, eu coloco sim um prazo, né? Em algumas situações a gente ajusta esse prazo no cronograma, mas todas as propostas que eu tenho, eu coloco sim, tá legal? O prazo de entrega de serviço ou uma previsão para a gente poder alinhar isso com as expectativas da obra, tá certo? M Pinturas disse que já sofreu com essas situações. Então, assim, pessoal, pressão de obra, né? Por isso que eu resolvi falar logo disso no início, porque, cara, é o que a gente mais sofre, é o que eu tô sofrendo essa semana, tá? Não tô aqui reclamando, eu só tô compartilhando isso com vocês, porque eu ainda erro em algumas coisas e eu luto a cada dia, a gente conversa todo dia lá na empresa. Hoje eu conversei, inclusive, com o meu pessoal, né, em algumas obras aí com situações que a gente de fato precisa terminar, pedindo empenho, enfim, porque final de obra, gente, realmente é muito desgastante, né? Principalmente para a gente que atua na pintura. Você tá ali na obra, entra o fornecedor, você faz amizade com todo mundo, né? Porque quando o cara chega, você tá lá, e quando o cara vai embora, ele te dá tchau e você fica lá, né? Então a gente tem que se precaver para poder o quê? Subir o nível, mostrar para o mercado que, opa, peraí, eu sou um pintor que procura sim entregar o meu serviço da melhor maneira possível, mas eu não trabalho de graça, porque apresentar extra depois, eu vejo os pintores, eu cobrei por X e fiz um X e meio, eu tive vários extras e o cliente não quis me pagar, entendeu? Eu já tomei pau, gente, tá? De querer apresentar extra depois, o cliente olhou para minha cara e falou, não posso fazer nada, por que não me apresentou antes? Entendeu? Alguns clientes até têm coerência, mas assim, gente, desculpa, não tem mãozinha na cabeça, não tem dozinha não, velhão. Se você não apontar e se você não bater o pé, você não vai adquirir respeito, tá certo? Lógico, tem que ter uma tolerância, cada um sabe do teu limite, cada um sabe do relacionamento que tem com o teu cliente, mas começa a mostrar que, ok, um retoque vai custar X, coloca lá na tua proposta, enfim. Se baseie nisso que eu estou falando aqui, para pelo menos você se precaver e o teu cliente ver que se tiver alguma coisa que não está no teu custo, vai ter extra sim, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, vamos seguir. Nenhum comentário aqui o pessoal está concordando, né? Legal, faz sentido o que eu estou falando. Bom, vamos lá. Outro ponto aqui que acontece muito, né? Que inclusive é uma preocupação minha, tá? Eu converso isso com o meu pessoal. Eu vejo até algumas postagens aí no Instagram. O pessoal até falando do tema de uma forma descontraída, mas isso é muito importante, cara, que é segurança, tá? Segurança. Pô, Rodrigo, mas como assim segurança é uma preocupação sua? Sim, é uma preocupação minha, e se você não coloca a segurança como prioridade no teu negócio, você corre sérios riscos, tá? Porque a gente está falando de vida, a gente está falando de ser humano, seja você ou seja o teu pessoal. Eu não subo, como eu disse, eu deixei bem claro para todos, desde o meu início aqui na Empreenda. Eu nunca fui pintor, eu sempre atuei no negócio de pintura desde pequeno, meu pai me levava para obra, então eu conheço do negócio, eu conheço de um bom trabalho, mas eu nunca coloquei a mão na massa, tá? Já subi no andaime, e inclusive quando eu subo no andaime, as pernas tremem, tá? Então eu assumo isso aqui, para mim não é nenhum demérito, tá legal? Porque meu foco mesmo é o negócio. Mas eu me preocupo muito com os meus pintores, inclusive eu fico até bravo com os caras em algumas situações, porque a vida é dos caras e eles às vezes não se preocupam com a segurança. Não se preocupam com a segurança, sobem no cinto, sobem no andaime com cinto na obra e não se amarram. Então, assim, pessoal, eu já vi de perto acidente fatal, tá legal? Eu já tive acidentes fatais, graças a Deus, em nenhuma obra minha,
mas de pessoas que já trabalharam comigo, que se acidentaram e de forma fatal, tá? Então, eu que já vivi isso de perto mesmo, né? Eu sei o quanto isso é doloroso, né, para a família, o quanto isso é doloroso para as pessoas que a gente gosta, tá? Eu tive uma situação de um pintor que foi criado pela gente, tá? E ele teve uma situação fatal numa obra dele. Enfim, cara, foi muito triste. Isso tem mais ou menos uns 2 anos. E assim, pessoal, falando sério aqui, tá? Pode ser, pô, eu não imaginava que o Rodrigo fosse falar isso. Tomem cuidado, cara. A vida é uma só. Vamos se preocupar, vamos procurar usar o IPI, tá legal? Se proteger, porque a vida é uma só, cara. E se acontecer alguma coisa, não tem volta. Então, isso é uma coisa que eu pego no pé do meu pessoal, mas de uma forma não chata, né, na maioria das vezes, mas uma forma de conscientizá-los, né? Porque é muito perigoso, tá? A negligência com a falta de segurança, tá legal? Ah, mas eu não trabalho em andaime. Pô, mas numa máscara, eu até fiz um stories esses dias numa obra lá, meu pintor Alexandre sem máscara, entendeu? Eu já tive problema em obra há muito tempo atrás com um funcionário que teve um problema com massa corrida no olho, massa acrílica, ele ficou mais de meses impossibilitado de trabalhar, foi muito uma situação muito chata por às vezes a falta de um óculos. Então assim, cara, não brinca com a segurança, cara. Eu tenho certeza que tem gente te esperando você voltar para casa, teu esposo, teu filho, entendeu? Tem gente que gosta de você. Então, assim, não é uma balela. Eu coloquei isso aqui, tá? Porque é muito importante a gente se preocupar com segurança. É muito importante a gente se preocupar com os mínimos detalhes, porque afinal, acabou a vida, acabou tudo, entendeu? Vai ficar a obra lá, vai ficar o material lá, vai ficar tuas ferramentas lá, vai ficar tua família, teus filhos, e você, por às vezes, por conta de uma falta de negligência, vai comprometer a sua vida, tá certo? Então, segurança é uma coisa que me deixa preocupado, sim, tá legal? É algo que eu vou começar a falar com mais frequência, tá? Para poder ajudá-los e a conscientizar que a segurança é super importante num negócio. Você tem que se preocupar sim, porque eu trabalho com pessoas em andaime, eu trabalho com funcionários pendurados em corda, tá? Fachada. Então, eu corro risco o tempo todo, não só o meu negócio, mas as pessoas. Então, a gente precisa sim se preocupar com segurança. É um absurdo. Hoje eu estava num condomínio, é um absurdo como as pessoas, né, os trabalhadores da construção civil negligenciam a segurança. Só que é o seguinte, pode custar caro, tá legal? Então eu faço questão de falar isso aqui, tá? E como a gente resolve? Cara, seguindo as normas de segurança, usando sim os EPIs, tá? Porque, como eu disse, a vida, a nossa saúde, ela tá acima de tudo, tá? Eu prezo isso muito lá com o meu pessoal, eles ficam bravos comigo. Aliás, eles não ficam, tá legal? Porque eles sabem que é pro bem deles, mas mesmo assim, às vezes a gente tem que ficar no pé porque, eu esqueci, eu não preciso, não tem perigo. Cuidado, gente, vamos se cuidar, tá legal? Porque a nossa vida ela é preciosa, tá certo? Bom, vamos seguir. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Você se está preocupado com a tua segurança? Você se preocupa aí com a segurança das pessoas que trabalham com você? Fala para mim, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Segurança, Pintura Silva. Segurança, bateu palminha, show de bola. Júnior B Pinturas, o que você me diz de alguns pintores que estão baixando o preço no orçamento só para pegar o trabalho do amigo pintor? Olha, Júnior, vou responder a tua pergunta, tá? Vamos lá, é uma preocupação, né? Boa, é uma preocupação. Isso já foi uma preocupação para mim, bem grande, tá legal? Ainda é, tá? Mas falei, eu já quebrei muito a cabeça por conta de obra perdida, por conta de preço, tá? Júnior, eu não sei se você acompanha, mas tem alguns vídeos aí, enfim, algum conteúdo já onde eu falei isso, inclusive em algumas lives, que assim, se você acredita no que você faz, tenta focar, aliás, tenta não, cara, tentar não. Foca em clientes que estão dispostos a pagar pela tua qualidade.
Porque se você ficar preocupado no preço que os pintores estão aplicando aí, você vai ficar viciado em dar desconto, tá? Eu fiquei um tempo viciado, ainda eu dou uns descontinhos aí para poder a máquina não parar, né? Não rodar, mas às vezes a gente acha que preço resolve tudo, né? Foca em fazer um trabalho diferenciado para clientes que estão dispostos, Júnior, a te contratar por preço. Aí você começa a deixar essa concorrência para lá, e aí ela vai ficar, ela vai ser só uma parte da sua história, tá legal? Porque, gente, inclusive existe, não estou dizendo, existem pintores que são muito bons, o cara tem uma estrutura enxutinha e cobra o preço dele, que para ele tá bom. Hoje eu estava conversando até com um cliente numa obra que eu fui dar um orçamento, e ele me falou, Rodrigo, ó, eu não, nem vou orçar a pintura dessa casa, eu fui lá para ver uma aplicação de um cimento queimado, algo decorativo, nem orço obra porque o cara realmente contrata por preço. Ele falou, Rodrigo, fulano, 3 empresas, tá? Eu conheço uma. O cara me cobrou 24 pau para pintar essa casa. Eu falei que ele estava maluco. Eu falei, olha, realmente, se ele é um pintor direto, 24 pau tá caro. Eu vou até te falar que você deve ter orçamentos aí de pintores direto por 13 mil, 14 mil, e se o cara estiver cobrando isso de você, ele ainda ganha uma grana. Ele me falou o seguinte, Rodrigo, você matou a pau, cara. Eu tenho um orçamento de 12, 12,5. Eu falei, aí os caras ainda vão ganhar um dinheiro, viu? E tem que ganhar mesmo, cara. O pintor tem que ganhar dinheiro. Então, é muito. Esse negócio de preço é muito relativo, tá? Se nós, né, aqui, as pessoas que estão participando da live, né, são pintores. Então, se nós não nos unirmos e fazer com que a nossa classe evolua e mude de preço, né, entregue mais valor para poder aumentar o preço, a gente sofre as consequências. Vou dar um exemplo que aconteceu no nosso país alguns meses atrás, aí, alguns anos, né, o ano passado. Greve dos caminhoneiros. Você, cara, eu juro para você, eu não imaginava, eu sabia sim da importância do caminhoneiro, mas quando teve aquela greve, eu de fato imaginei o quão importante são os caminhoneiros para a economia do nosso país rodar. Os caras literalmente pararam o Brasil em busca do quê? De direitos, de serem respeitados. Eu apoio, tá? Eu apoio sim qualquer manifestação pacífica se ela tem uma causa. O Brasil parou, você viu? Que tal se a gente parar as obras aí para poder pleitear aí melhorias, né? Não tô brincando, gente, tô enchendo o saco, não tô dizendo que a gente tem que parar a obra. Mas assim, eu tô querendo usar esse exemplo dos caminhoneiros para a gente poder se conscientizar que se nós, através dos movimentos de pintores, das redes sociais, né, se conscientizarem e unirmos, né, para poder melhorar o volume, ou melhorar a qualidade do mercado, tá? A gente consegue ser mais respeitado e conseguir do nosso cliente, que o nosso cliente nos valorize melhor, beleza? Mais ou menos isso. É uma preocupação. Obrigado, amigão. Deixa eu ver, Júnior, pela pergunta, tá? Espero ter respondido a tua pergunta, né? Mas preocupação ainda é, cara. Eu estou em algumas negociações aí que o cliente fala de preço. Eu falo, caramba, mas meu preço não está fora, meu preço está justo. O cliente está me pedindo nota fiscal, pessoal registrado, escambau, né? E o meu. Aí a gente tem que fazer mágica, né? Eu faço mágica, cara. Tem hora que eu me desdobro para poder ser competitivo no negócio, porque afinal, né, eu não gosto de perder obra, né? Eu não gosto, mas é uma preocupação, né? Preço, né? Os preços, né? A política de preço. Mas ao mesmo tempo que é uma preocupação, tá? Eu estou procurando fazer como eu disse aqui na live, tentar partir, né, para clientes que me contratem mais por preço, que, poxa, não, vamos contratar o Rodrigo porque ele oferece o serviço assim, assim, assado, foi bem indicado, entendeu? Então, às vezes não, os clientes, eles estão dispostos a pagar mais quando ele vê valor, tá legal? É uma discussão eterna, tá? A gente sempre, nos assuntos aqui, eu vou estar abordando sobre valor, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, então é um dos meus objetivos aqui com o Empreenda, falar de valor, para a gente levar valor para o mercado, para poder não ficar falando só de preço, entendeu? E subir o nível das nossas conversas, das nossas discussões e ter o feedback de vocês que
Olha, Rodrigo, realmente estou aplicando, estou fazendo dessa forma e tem surtido resultado. Se a gente ficar focado só em preço, pessoal, sabe o que acontece? A nossa autoestima baixa e aí a gente começa a aceitar preço baixo, entendeu? E isso não é saudável. Por isso que eu acho que a gente tem hoje essas situações de preço baixo, de concorrência com preço lá embaixo, porque todo mundo, não vou dizer todo mundo, desculpa, deixa eu corrigir o que eu falei. Alguns, né, profissionais ou não, estão focando só em preço, e aí não estão colhendo resultado, não ganham dinheiro, não conseguem se manter muitas vezes, né? Às vezes até tem talento e aí fica triste, fica chateado, porque, porra, eu sou um bom profissional, mas eu não estou ganhando dinheiro. Por que será? Talvez porque você não está se valorizando. Você sabe que você é bom, mas você não está se valorizando, e aí a gente passa isso para o cliente e o cliente percebe. E aí ele só vai pedir o quê? Desconto, beleza? Bom, faz sentido aí? Júnior disse que eu falei tudo. Que isso, amigão? Vamos lá, vamos, vamos trocar uma ideia aqui. Que bom, sinal que foi bom para você a minha resposta. Temos Pintura Silva. Temos que valorizar e respeitar os nossos amigos. Isso, deve estar falando em relação aos pintores, né? Bom, vamos lá. Vou seguir aqui, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa em relação a preço, a segurança? Beleza, Júnior. Obrigado você. Pessoal aqui dando um retorno positivo aqui quanto a pauta. Bom, vamos seguir. Beleza. Valeu, obrigado aí pela pergunta relacionada a preço, tá certo? Pessoal, um outro ponto aqui, falando agora de obra, né, de novo, que é uma preocupação quando o cliente te obriga não, te pede, né, para manter pessoal na obra e você não tem frente de trabalho, né? Relacionado a um pouco do que eu falei lá sobre a improdutividade. Você vai lá, você sabe que naquela obra não tem condição de trabalho, mas o cliente, né, às vezes, eu trabalho muito para a construtora, e a construtora, não, mas o cliente não pode, tem que vir aqui, tem que ver um pintor. E às vezes o pintor está mais ali no celular, enfim, para atender um interesse de obra, sem frente de trabalho. Acontece com você? O cliente às vezes te obriga a colocar a gente em obra e você não tem condição, você não tem frente de trabalho. Isso custa. Às vezes você paga um dia de um pintor e o dia dele não paga nem o material que ele utilizou, não paga, ele nem se paga, entendeu? Aí o cara fica lá uma semana, entendeu? E aí, quando você está vendo, 2, 3 semanas, você está com um pintor improdutivo para inglês ver, ou seja, para o cliente ver que você, de fato, tem gente na obra, mas e aí? Como é que você faz para resolver isso? Eu já fiz em algumas situações, tá? Mas estou estudando e vou começar a fazer isso de novo. Quando o cliente quiser que você mantenha alguém lá na obra, faça um preço de custo. Tá bom, minha empreitada é X, só que você precisa de alguém aqui na obra para poder ficar à disposição, então tá legal. Pega lá o dia do teu pintor, apresenta um percentual e deixa lá à disposição da obra. Que aí a obra faz o que bem entender. Aí o cliente, não, que isso, você tá maluco? Aí você inverte ele. Tá bom, então vamos lá, eu vou deixar o meu pintor aqui à disposição. Eu estou contratado por empreita por metro. Você acha justo eu ficar deixando o pintor aqui à disposição só para ficar fazendo retoquinho, para ficar selando parede, para poder dizer que tem pintor? Faz essa pergunta para o cliente de forma educada, né, coerente, fazendo ele pensar. Tá legal? Eu tenho certeza que você vai chegar num acordo meio a meio aí, meio termo, para poder não ficar só no prejuízo, né? Para não ficar mantendo o pintor na obra lá sem condição. Ou, a não ser que, por uma questão estratégica, você veja que, puxa, se eu deixar ali 2, 3 dias, não vai ter problema, não vai comprometer, aí é uma questão de estratégia, mas declara isso para o teu cliente. Olha, tá bom, vou deixar aqui 2, 3 dias. Passou disso, o custo por dia é X, entendeu? Começa a ditar a regra, tá legal? Não fica só aceitando regra, não, porque a gente tem que aceitar a regra, a gente tem que aceitar a condição de obra, a gente tem que aceitar tudo dentro de uma obra, né? A gente tem que aceitar que o marceneiro danificou, estava numa obra hoje, né?
terminei um trabalho, né? Não tem retoque, uma pintura decorativa. O marceneiro me chamou, né? Pô, cara, ó, eu fui instalar uma prateleira aqui, acabou lascando, né? Eu até colei com Super Bonder. Falei, ah, meu, vai ter que refazer, né? Vou ter que refazer, não tem o que fazer. E aí, quem paga? Quem paga, né? Então, gente, não dá para ficar trabalhando de graça mais não. Eu já perdi muito dinheiro, tá? Então, estou falando aqui porque eu não quero que você não perca dinheiro, entendeu? Esse é meu intuito, fazer com que você ganhe dinheiro, né? Mostrando aqui para você os perrengues aí que eu passo no dia a dia, né? O que dá certo eu venho e falo, o que dá errado eu venho e falo também, não tenho problema nenhum, sou bem esclarecido em relação a isso. E, inclusive, eu tenho tanto, gente, tanto aprendizado, tá? Que eu tive no ano passado em obra de pintura, que eu quero falar com vocês para poder ajudá-los, entendeu? Porque eu estou num processo de correção. Não tenho, minha empresa não é perfeita, não, cara. Eu erro pra caramba, entendeu? Mas eu mais acerto do que erro. Mas eu vou falar aqui com você não só do que é lindo e maravilhoso, não, tá bom? Um compromisso meu com vocês. O que der errado, eu vou lá, gravo um story e falo, ó, aqui, ó, deu pau aqui, ó, não faz isso não, tá legal? Ou se acontecer com você, faça isso ou faça assado. É uma forma de eu compartilhar e ajudá-los aí, né, a lidar com os problemas do dia a dia numa obra de pintura. Beleza? Um outro ponto também relacionado à obra sem frente está ligado a retrabalho, tá legal, pessoal? Retrabalho é uma coisa que você não pode, como eu disse lá no começo, criou a lista de ocorrências, beleza, apresentou um custo para o cliente, ok, o cliente está de acordo, segue. Agora, se você assumir retrabalho e querer depois apontar para o teu cliente, ele dificilmente vai te pagar, tá certo? Então, o retrabalho, que ele é uma preocupação por conta dessas situações que acontecem numa obra, tenta abordar ele de uma forma para que ele seja eliminado da sua vida. E se ele aparecer, você tem base, você tem histórico para poder cobrar, tá legal? Do teu cliente, tá certo? Bom, então eu acho que é isso, pessoal. Nossa live aqui está chegando ao final. Eu tenho ainda mais uns 10 minutinhos para você que quer fazer aqui alguma pergunta, né? Se faz sentido, se esses temas que eu abordei aqui relacionados à preocupação numa obra de pintura, se faz sentido para você, me dá um joinha aí, né? Se você tira alguma coisa de positivo dessa live, se você amanhã já vai pegar parte do que eu conversei, do que a gente conversou aqui e aplicar, né? Isso é muito importante para eu poder saber aí o resultado, a qualidade dos assuntos que eu venho trazendo, para que eu melhore, tá legal? Para que eu traga de uma forma simples e objetiva, sem lenga-lenga aqui, para ajudá-lo, tá certo? E você que ainda, né, para fechar, não fez a sua inscrição na aula online de quinta-feira, acesse o link na bio aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Como faturar até 7 mil reais por mês com o teu negócio de pintura. Ó, Rodrigão, 7 mil? Oh, isso não existe. Tá curioso? Assista lá, pessoal. Assista lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá legal? Eu agradeço a participação de todos. Se não tiver mais nenhum tipo de pergunta, abriu minha visão, Pintura Silva, sobre tudo que você falou. Tudo anotado. Show de bola, obrigado, valeu. Se tiver alguma dúvida, manda um direct, manda uma mensagem. Eu prometo responder nos stories aí. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de todas, tá legal? Pessoal, Deus abençoe a todos. Obrigado aí por tirar um período aí da sua noite de descanso para poder estar aqui com a gente. É sinal que você está em busca de conhecimento. Isso é muito importante. Tamo junto, conte comigo, tá legal? Não sei de tudo, sei um pouquinho, mas aprendo bastante com vocês. Uma boa noite, Deus abençoe a todos e valeu. Tá joia? Um abraço, obrigado, vamos encerrando a live por aqui. Valeu.